Eu sei que você já idealizou algumas coisas, já projetou algumas coisas e já teve alguns sonhos grandes, alguns projetos grandes, mas no final, quando você olhou para as condições, você pensou: não, não é para mim. Tá, tudo bem que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, mas eu acho que eu não me enquadro nessas condições. Seja muito bem-vinda, esse é o devocional de hoje e é exatamente sobre isso que nós iremos falar nesse devocional. Sobre você estar olhando para as suas condições e esquecendo que o nosso Deus é o Deus da criação, é o Deus que cria, faz e opera todas as coisas. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu me chamo Giovana, muito prazer, é uma alegria ter você aqui junto com a gente nesses devocionais. Aproveita, já se inscreva nesse canal, ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo, porque cada mensagem, cada devocional que eu posto por aqui tem o objetivo, tem o propósito de aproximar mulheres de Deus e juntas nós caminharmos em direção ao nosso Senhor, nos fortalecer espiritualmente e alcançar o nosso alvo, que é a nossa salvação. Eu quero que você pegue a sua Bíblia para você acompanhar a leitura bíblica junto comigo. E a mensagem de hoje está no livro de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. A Bíblia vai nos dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui a Bíblia está falando de Jesus. Jesus estava no princípio de todas as coisas, e a Bíblia nos deixa claro que sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele estava no princípio, no início, na criação de todas as coisas. E aqui é onde entra o ponto-chave das nossas vidas. Porque todas as vezes que nós precisamos de algo, que nós necessitamos de algo, ou que nós nos deparamos diante das nossas limitações, e nós achamos, tá ok, até aqui eu consegui chegar, mas além disso, foge das minhas condições, das minhas capacidades. E então você paralisa, você não sabe mais o que fazer porque você se deparou com o seu limite. Mas Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Jesus Cristo, ele faz, ele opera, ele realiza, mesmo quando aparentemente parece impossível. Porque você não consegue ver, mas é aqui aonde entra a nossa fé, a nossa confiança de entregar nas mãos daquele que tudo vê, tudo sabe e tudo pode. O primeiro milagre de Jesus descrito na palavra de Deus, ele vem justamente para que nós venhamos acreditar num Deus sobrenatural, num Deus soberano, num Deus que opera o impossível, mesmo diante de coisas que nós não conseguimos acreditar ou ver como, ou ver por onde, como isso aconteceu, por onde isso aconteceu, o que Jesus fez. É justamente por isso que se chama milagre. Nós não conseguimos explicar. Então, o primeiro milagre de Jesus, qual foi? Em um casamento, Jesus transforma água em vinho. O que nós precisamos para fazer, para fabricar o vinho, o suco da uva? Nós precisamos da matéria-prima para isso, que é a uva, a fruta. Nós precisamos da fruta, da uva, para que nós possamos processar e fazer com que se torne vinho. Isso é uma coisa que eu sei, que você sabe e que nós podemos fazer. Tanto que tem, os fabricantes de vinhos e de sucos de uvas e tudo mais. Só que Jesus, ele é o Criador de todas as coisas. E Jesus transforma água em vinho, ou seja, Jesus não precisou da uva para transformar em vinho, porque ele é o Criador de todas as coisas. Às vezes você olha para a sua vida e você pode ter sonhos, planos, projetos, e quando você analisa, você fala, mas eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho estudo, eu não tenho recursos, como que isso vai acontecer? É a partir desse momento que nós aprendemos a confiar plenamente no poder de Jesus Cristo. Se hoje existe uma impossibilidade na sua vida,
Se hoje você planeja, sonha, projeta, mas não vê como isso pode acontecer, como isso pode se concretizar, como isso vai se realizar, é exatamente aqui que nós temos que aprender a confiar plenamente no poder da criação de Deus. Entregar a nossa vida e as nossas impossibilidades nas mãos do Senhor e crer que Ele pode sim fazer, Ele pode sim realizar, Ele pode sim operar e nós não precisamos entender, nós só precisamos crer. Porque milagre não se entende, milagre não se explica, milagre a gente simplesmente crê, ele acontece e a gente glorifica. A gente glorifica porque a gente sabe que milagres, o único que pode operar milagres é o Senhor, é Jesus Cristo. Por isso nós temos que crer nele com toda a nossa fé, com toda a nossa confiança, com toda a nossa esperança, manifestar a nossa esperança no poder de Jesus Cristo. Hoje, através desse devocional, eu quero deixar essa mensagem ao seu coração. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Sempre que você se deparar no limite dos seus recursos, no limite das suas possibilidades, no limite da sua capacidade, lembre-se, Jesus é suficiente. Sempre que você se deparar com algo que parece impossível, sempre que você estiver diante de uma situação que não tem mais como ser resolvida humanamente falando, às vezes um diagnóstico médico, um casamento que já foi dado como falido, uma causa que já foi dada como perdida, lembre-se, Jesus é suficiente em todas as situações, em qualquer circunstâncias. Qual seja o problema, qual seja a situação, qual seja a adversidade que nesse momento, no momento em que você está assistindo essa mensagem, seja qual for a adversidade que você esteja enfrentando, seja ela na sua saúde, seja ela familiar, seja ela profissional, aonde quer que seja, se você se deparou com o seu limite, com o limite das suas forças, com o limite dos seus recursos, lembre-se de clamar o nome do Senhor, porque Jesus ele é suficiente em toda e qualquer situação. E milagre não se explica, milagre se vive e glorifica o nome do Senhor. Não tenta ficar vendo por onde Deus vai fazer, como que Jesus vai operar. Apenas creia, porque Ele é o autor da criação e Ele pode fazer existir algo aonde não existia. Ele pode criar e operar um milagre aonde ninguém via uma possibilidade. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível e nós não podemos nos esquecer disso. Porque há situações onde a gente se esforça e a gente consegue, mas existem situações onde mesmo que a gente se esforce, a gente não consegue. É aqueles momentos que nós nos deparamos com os nossos limites e nós temos que ser humilde para reconhecer que nós não somos super-heróis. Nós não conseguimos todas as coisas, mas existe um Deus que consegue e pode todas as coisas. E é quando nós nos deparamos no nosso limite que nós confiamos em Deus, que nós entregamos nas mãos de Deus e que nós cremos através da nossa fé manifesta no poder de Deus. Nós cremos que o milagre pode sim existir. Deus pode sim operar. Nós vemos isso acontecer na história de Lázaro, o amigo de Jesus, morto há 4 dias. Quando ele chega lá, a sua irmã diz para Jesus: Mestre, se o Senhor tivesse chegado um pouco antes, alguns dias antes, talvez teria como. Mas agora, meu irmão Lázaro já tem 4 dias. Provavelmente o corpo já até cheira mal. Jesus vai até o túmulo, manda remover a pedra e diz: Lázaro, venha para fora, meu filho. Manifesta o milagre, mostra o milagre da ressurreição. Ou seja, onde existia
impossibilidades humanas. Jesus foi lá e operou. E você acha que esse milagre está escrito na Bíblia para quê? Com qual propósito? Com qual intenção? É justamente para nos fazer crer. Crer que Jesus pode todas as coisas. Hoje, aquilo que parecia impossível na sua vida, aquilo que já estava dado como perdido, aquilo que as pessoas já estavam falando, esquece isso, não vai acontecer. Jesus pode operar. Espera no tempo certo a manifestação do poder de Deus. Não deixe de acreditar. O problema de muitas pessoas é no momento da espera, de esperar o tempo de Deus, porque Ele sabe o tempo certo de todas as coisas, o tempo perfeito para a manifestação de todas as coisas. Então, por as pessoas não conseguirem discernir esse tempo de espera, no tempo da espera, elas reclamam, elas murmuram e elas abandonam a fé. Nós não podemos abandonar a nossa fé no tempo da espera. Nós não podemos reclamar ou blasfemar contra Deus no momento da espera. Nós temos que continuar crendo, continuar acreditando, continuar esperando com a nossa fé viva dentro de nós. Em Lucas está escrito: porventura, quando eu vier, acharei ainda fé na terra? Nós temos que estar com a nossa fé viva dentro de nós. Mas e se não acontecer? E se não se concretizar? E se não se realizar? Então é porque assim quis o Senhor. E louvado seja o nome do Senhor em todo o tempo, porque a vontade dele é perfeita, boa e agradável. Mas se enquanto ainda não tem nada perdido, ele quer, ele deseja que a gente manifeste a nossa fé, então nós temos que manifestar a nossa fé para que o milagre aconteça, para que a resposta chegue, para que as maravilhas se concretizem. Então, em nome de Jesus, se você já estava dando algo como impossível na sua vida, um sonho que você tinha, ou até mesmo uma palavra que você recebeu, uma promessa, e você estava assim, procurando as suas possibilidades. Calma aí, como que Jesus vai fazer? Como que ele vai operar? Bom, se ele fizer assim, assim, assim... Não é do nosso jeito. Mesmo que não tenha uma porta na tua frente, o Deus Criador cria a porta. O Deus Criador criou vinho sem precisar de uvas. Ele faz, ele opera, ele realiza. Então, o nosso papel é crer, confiar e esperar na vontade de Deus. Escreva aqui nos comentários isso. Crer, confiar e esperar na vontade de Deus. Dessa forma, nós encontramos descanso no Senhor. Dessa forma, nós conseguimos deitar a nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e que na hora certa o milagre vai sim se manifestar, vai sim se concretizar, em nome de Jesus Cristo. Agora eu quero convidar você para fazer essa oração junto comigo. Feche seus olhos e ore comigo agora. Ore assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Pai, nós queremos manifestar em Ti a nossa fé, lançar sobre Ti a nossa confiança e esperança. Nós cremos sim no Deus do sobrenatural, nós cremos sim no Deus do impossível. Nós cremos sim, Pai, que Tu podes operar os Teus milagres e realizar conforme a Tua vontade. Nós descansamos no centro do Seu querer. E quando estivermos diante de uma situação onde nós nos deparamos com as nossas limitações, onde nós vemos as nossas forças se esgotar, onde nós vemos a nossa capacidade de ir embora, onde nós não vemos nenhum tipo de saída, então nós elevamos os nossos olhos e olhamos para o Senhor.
Em Ti está a resposta que nós precisamos. Louvado seja o Teu nome hoje e para todos sempre. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua infinita misericórdia que nos alcançou mais um dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós Te agradecemos. Amém? E que assim seja. Que bom que você chegou até aqui comigo nesse devocional. Saiba que todas as bênçãos do Senhor estão liberadas sobre você. Se você crê nisso, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, o seu joinha, porque isso apoia o canal e faz com que a mensagem chegue mais longe. E nesse momento, você acabou de lembrar de uma pessoa e você precisa compartilhar esse vídeo com ela, para que ela também possa voltar a crer no Deus que opera milagres. Porque sim, o nosso Deus opera. Ele continua operando, ele nunca parou de operar milagres. Vou deixar aqui também, bem aqui, ó, uma mensagem. Se você ainda não ouviu ela, eu aconselho muito que você a ouça, porque vai falar fortemente ao seu coração. Eu te espero no nosso próximo devocional. Um beijo para você. Fique na paz do Senhor Jesus e até lá.